Estamos de volta aqui hoje com o programa Pontuando. Nós vamos falar de produtivismo versus as necessidades humanas fundamentais. Num subtítulo, nós estamos pensando assim: além das dicotomias, explorando os caminhos pós-capitalistas, mas também pós-marxistas, para a sobrevivência planetária e humana. Não se trata exatamente de uma discussão de regime político-econômico, ou olhar sobre economia. Nós tivemos o capitalismo, ainda estamos nele, 90%, 99% dos países do mundo são capitalistas. Temos as ideias de Karl Marx sobre a questão da riqueza, a distribuição da riqueza. A própria tese de Marx faz menção à existência do capitalismo, a antítese seria o socialismo e a síntese mais ou menos utópica seria o comunismo. Então, o bojo das ideias de Marx, dessa análise histórica que ele fez, do tal chamado materialismo histórico, vem sobre as relações de produção, as relações quem é dono da produção e a discussão sobre a distribuição das riquezas. Bom, não vou muito além disso aí, não vou teorizar sobre isso, não é o meu objeto. A nossa ideia é demonstrar que, de uma maneira ou de outra, de forma econômica, nós estamos sempre olhando para produzir, né? E ou acumular, a maneira que os capitalistas fazem, na mão de poucos, ou distribuir, o que seria a evolução do capitalismo para o socialismo. Até aí tudo bem. Um acumula, produziu, concorre, criou oligopólio, não sei o quê, e tenta ganhar cada vez mais. Alguns acham que o mercado vai lá e consegue fazer uma distribuição razoável e gera oportunidades. Outros dizem que não, o que é factual, porque realmente as pessoas passam aperto, acumula-se riqueza na mão de algumas pessoas, os donos das produções, né? Da privada, da propriedade privada dos meios de produção, e isso aí teria que ser distribuído, e ao ser distribuído traria desenvolvimento para todos. Não resta dúvida que essa sequência de eventos aí é um raciocínio razoável, porém a ideia de produzir é a mesma. Então vamos aqui entrar no texto. O texto é longo, nesse vídeo vai ficar longo, e eu vou tentar que ele seja o mais rápido possível para que nós não percamos tanto tempo. Muito bem. Então, imperativo de novos paradigmas, que é exatamente o cerne da nossa discussão. O debate socioeconômico ele tem sido historicamente dominado pela dicotomia entre marxismo focado na luta de classes, no controle estatal da produção, com o capitalismo neoliberal centrado nos mercados livres, na acumulação de capital por meia dúzia de pessoas, de corporações. No entanto, uma corrente cresce de pensadores abrangendo filósofos, sociólogos, antropólogos, ensaístas, que vem argumentando que esses modelos são fundamentalmente insuficientes para enfrentar os desafios existenciais do século XXI, como a crise ecológica e as persistentes desigualdades sociais, num planeta totalmente conectado, no seio da globalização, conectado em termos de comunicação, de entendimento de uma e outra economia, com uma velocidade incrível de dados, e que a gente conhece que existe de um lado a outro. Todos os países estão de alguma forma crescendo, agora a África está crescendo também, o sul global. O planeta se tornou multipolar e a produção continua contínua e forte. E com muitas desigualdades sociais, mas principalmente com a questão ecológica. Então a percepção de que as estruturas ideológicas tradicionais não oferecem soluções viáveis para a sobrevivência planetária e da própria humanidade ou da natureza ou de todas as outras espécies, isso vem impulsionar a busca por paradigmas mais holísticos. A superação do socialismo realmente existente como força política abriu um espaço intelectual significativo, liderando o potencial para muitas variantes de alternativas ao capitalismo, de presunções ideologicamente motivadas e intelectualmente estagnantes. Bom, então esse é o debate antigo aí. Essa abertura sinaliza um afastamento das simplificações características do marxismo-leninismo do século XX, permitindo a exploração de novas fronteiras no pensamento social.
a série Critics and Alternative to Capitalism da Routledge, que é uma editora, editada por Marcelo Musto, exemplifica essa tendência, buscando ser um fórum central para esse florescente debate internacional, publicando trabalhos que transcendem disciplinas e perspectivas políticas. Veja bem, eu não vou entrar no cerne da discussão com relação à questão do marxismo-leninismo, das suas simplificações características, não vou entrar nisso não. O que nós queremos falar aqui é sobre sobrevivência planetária. E o cerne disso aí é o seguinte: você distribuindo ou não a riqueza, você distribuindo a propriedade privada ou não, o fato é que nós mantemos todo esse status quo econômico com base na produção, né? E com base em serviços também, com aplicativos, etc. E poucos ganham, muitos trabalham. E onde muitos ganham também, um país do Oriente lá, onde eles estão no crescimento vertiginoso, esse crescimento, ele está associado a uma alta produtividade, ainda que haja uma distribuição melhor de valores, de renda, de propriedades, de apropriações. Então, a nossa discussão é o produtivismo, é o excesso, é o crescimento demasiado. Se as políticas, se os modelos econômicos, as discussões do marxismo, leninismo, capitalismo, liberalismo, etc., se isso aí cabe a gente fazer isso aí, não faremos agora. Porque isso aí está ultrapassado, deixa de estar, eu não quero fazer isso agora. O que nós estamos preocupados é realmente em buscar soluções. Comentários de vários autores que vão aparecer aqui buscando soluções. Então, as perspectivas emergentes, as perspectivas emergentes propõem que as soluções para a sobrevivência planetária devem ir além da lógica singular de acumulação do capital e do foco exclusivo na luta de classes como eixo central de análise. Indo além disso. Ao invés disso, incorpora-se limites ecológicos a essa discussão, a reprodução social, diversas formas de poder e o pluralismo cultural em suas análises. Essa ampliação de escopo analítico é evidente nos temas abordados pela série Críticas e Alternativas para o Capitalismo, que veio aqui em inglês, eu estou traduzindo, que inclui ecologia, globalização, migração e cidadania, ao lado de classes sociais e desigualdade. Essa mudança representa uma transição fundamental de uma compreensão unidimensional das dinâmicas sociais para uma estrutura mais abrangente e interseccional. Reconhece que várias formas de exploração e criação de valor, como as de gênero, raciais, ecológicas e culturais, não são meros efeitos secundários das relações de classe, mas sim dimensões co-constitutivas e interconectadas do poder que devem ser analisadas e abordadas simultaneamente para uma transformação social genuína e a sobrevivência planetária. Em outras palavras, ele está dizendo que essas coisas, gêneros, raça, ecologia e cultura, não foram discutidas com relação às questões de classe ou não são incorporadas a essas discussões de classe, ou seja, a classe dominada, a classe do chão de fábrica, os direitos dessa classe, a desapropriação de riquezas. Isso não está, esses termos não estão sendo cogitados também nesse anúncio. Então, estamos partindo para ampliá-lo. Esses autores. Esse relatório, esse ensaio, esse estudo, ele aprofunda os principais temas de seus proponentes, incluindo a descarbonização, pós-extrativismo, economia do cuidado, o decrescimento, ou seja, não viver crescendo, as nações crescendo, ao contrário, ou paralisar ou decrescer em alguns aspectos, nós vamos falar sobre isso, justiça ambiental, tecnologias regenerativas, ou seja, usar o nosso conhecimento, a nossa competência para regenerar o meio ambiente e preservar espécies e nós próprios, comunidades autônomas, pluriversos, que seriam mais de um conhecimento à disposição da sociedade para raciocínio ou modus operandi, modos vivendo de comunidades diferenciadas, demonstrando sua interconexão com a construção de caminhos para um futuro regenerativo e justo. Quais seriam as mudanças fundamentais reimaginando uma sociedade e economia?
Então nós estaríamos falando agora de descarbonização, limites ecológicos, a urgente necessidade de modelos econômicos que respeitem os limites planetários. Até porque nós não temos como sobreviver sem isso. A emergência climática, enquadrada no contexto do antropoceno, exige uma reavaliação radical da atividade econômica. O Jason Hickel, em Less is More, argumenta que o vício do capitalismo em combustíveis fósseis e a fetichização do crescimento a todo custo e sempre impulsionam demandas insustentáveis sobre o ambiente natural, ultrapassando os limites planetários seguros. Ele enfatiza que reduzir o uso de recursos alivia a pressão sobre os ecossistemas e dá à teia da vida a chance de ser recomposta. Enquanto reduz-se o uso de energia, torna-se muito mais fácil uma transição mais rápida para energias renováveis antes que o ponto de inflexões perigosos comece a se manifestar em cascata. Ele falou isso há algum tempo. Nós já estamos quase chegando nesse ponto de inflexão, se é que não chegamos. As recomendações do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, para limitar o aquecimento global em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, exige uma redução do crescimento econômico. Isso ocorre porque o crescimento econômico, particularmente em sua forma atual, degrada progressivamente a integridade dos ecossistemas. Uma compreensão mais matizada do que simplesmente a escassez de recursos. Tim Jackson, em Prosperity Without Growth, afirma que a prosperidade, em qualquer sentido e significado da palavra, transcende as preocupações materiais e que, além de certo ponto, o crescimento não aumenta o bem-estar humano, não é apenas aquisição à toa, mas sim tem uma enorme capacidade de destruir o planeta e a nossa vida. Ele critica o mito da desvinculação, ou seja, o crescimento econômico do impacto ambiental, como se as coisas não fossem interdependentes, observando que isso ainda não alcançou o que é necessário. A incompatibilidade fundamental entre a lógica do crescimento econômico infinito, inerente tanto ao capitalismo histórico quanto a algumas formas de socialismo industrial, e as realidades biofísicas de um planeta finito e interconectado, constitui a contradição central que impulsiona as crises contemporâneas. Isso eleva a sustentabilidade ecológica de uma consideração política externa a um princípio interno e fundamentado que deve remodelar o próprio propósito e a estrutura dos sistemas econômicos. No outro título agora, além da luta de classes, explorando como os pensadores contemporâneos ampliam a análise do poder e da opressão, além das dinâmicas de classes tradicionais que vêm sendo discutidas nos últimos anos ou talvez séculos. Enquanto o marxismo clássico se concentra no antagonismo capital-trabalho, o pensamento crítico contemporâneo reconhece uma teia bem mais complexa do que as relações de poder. A Friedrich Habermas, uma economista, historiadora e doutora em ciência política, em seu livro Overcoming Exploration and Externalizations, ou seja, superando a exploração e a terceirização, propõe-se uma teoria interseccional da hegemonia, mostrando como várias relações de poder interagem através de estruturas capitalistas de alteridade. A sua pesquisa se preocupa particularmente com a interligação das relações de poder sexistas, racistas, classistas, antropocentristas e outras com a sociedade do mercado. Ela argumenta que o próprio mercado é uma causa principal de várias formas de externalização e dominação. Lembrando que ela está falando de superando a exploração e a terceirização. Uma teoria interseccional de hegemonia. Nós estamos falando ainda, por incrível que pareça, de hegemonia cultural, de hegemonia econômica, de hegemonia política. A série Críticas e Alternativas ao Capitalismo, da Routledge, que nós já mencionamos, que é uma publicação, acolhe explicitamente monografias e volumes editados sobre classes sociais e desigualdade, mas também amplia o escopo para incluir novos contornos dos comuns, crises econômicas, financeiras, ecológicas, globalização, migração e cidadania. Isso indica um movimento deliberado para abranger uma gama mais ampla de questões sociais e ecológicas, além de um foco singular de classe. A multiplicidade de crises globais interconectadas, ecológicas, sociais, de gênero e raciais, que não estão sendo observadas agora e discutidas em nível mundial, exige uma multiplicidade de lentes analíticas que reconhece como diferentes formas de opressão não são meramente aditivas, mas são co-constitutivas e mutuamente reforçadoras.
Isso implica que caminhos eficazes para a sobrevivência humana e planetária devem ser inerentemente multifacetados, abordando essas formas de dominação que se cruzam, em vez de reduzi-las a uma única base econômica, um único pensamento. Principais estruturas alternativas e seus componentes, aliás, e seus proponentes. As discussões sobre a superação do binômio marxismo-capitalismo neoliberal, ou seja, binômio marxismo e capitalismo neoliberal, têm levado ao surgimento de diversas propostas que buscam redefinir as bases da organização social e econômica. Essas abordagens, embora distintas em seus focos, porque são vários autores, são vários enfoques, compartilham um compromisso com a sustentabilidade ecológica, com a justiça social, com a justiça ambiental e a redefinição do bem-estar humano. A tabela a seguir, nós temos uma tabela aqui, eu vou falá-la rapidamente, oferece uma visão geral dos principais paradigmas alternativos, suas críticas fundamentais aos sistemas dominantes e seus proponentes mais influentes. Por exemplo, paradigma, na segunda coluna, foco principal, na terceira, crítica primária ao capitalismo / marxismo, e na quarta coluna, proponentes representativos, quem são as pessoas que estão propondo. Então, olha bem, o paradigma do decrescimento, redução planejada do uso de energia e recursos para o bem-estar, redefinição de prosperidade. A crítica, imperativo de crescimento infinito, fetichismo do PIB, consumo insustentável. Proponentes representativos, seria o Jack Hickel, o George Lukács, o Serge Latouche e o Tim Jackson. O pós-extrativismo, qual seria o foco principal? A desvinculação da dependência de recursos, equilíbrio ecológico e decolonialidade. Quais seriam as críticas? Exploração colonial capitalista de recursos, ruptura metabólica, como comodificação da natureza, ou seja, as coisas viram commodities. Quem são os preponentes? Eduardo Gudinas, Alberto Acosta, Rivera Cusicanqui. Outro tema, economia do cuidado. O que propõe? Valorização de reprodução social, bem-estar humano, equidade de gênero. Qual a crítica? Subvalorização, exploração do trabalho reprodutivo e estruturas patriarcais. Quem são os proponentes? Nancy Folbre, Maria Rosa Dalla Costa, Silvia Federici. O próximo tema, justiça ambiental. Qual o conteúdo, né? O foco principal. Distribuição equitativa de benefícios, ônus ambientais e enfrentamento de racismo sistêmico. Quais seriam as críticas? O racismo ambiental, o capitalismo racial, o ônus desproporcionais. Os proponentes são Robert Bullard, Laura Pulido e Devon Pena. O próximo assunto, tecnologias e economias regenerativas. Foco, design para sistemas autossustentáveis e circulares, restauração ativa. Crítica que essas tecnologias econômicas regenerativas estão fazendo. Crescimento antieconômico, modelo linear extrativista, visão mecanicista. Então a tecnologia econômica regenerativa vem a combater isso. Quem são os proponentes? Herman Dale, John Fullerton, Daniel Christian Wall. Outro tema, comunidades autônomas, o foco, autogoverno local, tomadas de decisões descentralizadas, democracia direta. Qual a crítica que essas comunidades autônomas estão fazendo em relação ao que existe? Centralização, controle estatal, governança de cima para baixo, ou seja, as comunidades autônomas estão querendo reverter isso aí. Quem são os proponentes? Antônio Nigri, Michael Albert, anarquistas e modelos indígenas de sociedade. Pluriverso, outro tema. Qual o foco? Multiplicidade de cosmovisões, diversas formas de saber ser pós-desenvolvimento. O que está querendo dizer com isso aí? São outros povos contribuindo com os seus saberes. Por quê? Qual é a crítica que se faz? O desenvolvimento universalizante, modernidade apenas ocidental, visão ocidental como caminho único, epistemicídio. Epistemicídio significa o silenciamento, inviabilização, invisibilização e destruição de conhecimentos e saberes de grupos sociais marginalizados ou colocados à margem, especialmente aqueles produzidos por povos não ocidentais e povos autóctonos. Os proponentes: Ashish Kotari, Arturo Escobar e Ariel Salem. Muito bem. O decrescimento. Como nós vamos reimaginar o propósito econômico? O decrescimento é fundamental e definido como uma redução planejada do uso de energia e de recursos para equilibrar a economia com o mundo vivo de forma segura, justa e equitativa. Não se trata meramente de um crescimento negativo de PIB ou de uma recessão,
que Giorgio Calles, que é um economista ecológico, considera um oxímoro, ou seja, palavras de sentidos opostos, né? E um mau inglês, mas sim um apelo a menos e diferente, uma reorganização fundamental de sociedade. Os defensores do decrescimento visam mudar nossa organização social para que nós possamos viver produzindo e consumindo menos. Tim Jackson, economista ecológico britânico, argumenta que a prosperidade transcende as preocupações materiais e que, além de certo ponto, o crescimento não aumenta mais o bem-estar humano, é apenas aquisição a esmo. Ele sugere que saúde, família, amizades, realização no trabalho são frequentemente mencionadas antes da renda ou da riqueza material. É o que as pessoas precisam. E a renda e a riqueza material necessariamente não chegam até para você bancar isso tudo. Então é um cachorro correndo atrás do rabo. Donella Aid Meadows, que é uma cientista ambiental, no seu livro Limits to Growth, que significa limites do crescimento, critica essa fé na tecnologia como uma solução quase divina, definitiva, que desvia a atenção do problema do crescimento em um sistema finito, né? A reorientação radical do propósito econômico de uma expansão quantitativa para florescimento qualitativo é uma característica central do decrescimento. O paradigma econômico convencional, profundamente enraizado tanto no pensamento capitalista quanto no próprio bloco socialista histórico, trata o crescimento do PIB como o principal indicador de progresso e muitas vezes como um fim em si mesmo. Um pensa em acumular para alguns e outro pensa numa distribuição. Os pensadores de decrescimento, mas estão crescendo do mesmo jeito. Os que pensam o decrescimento desafiam fundamentalmente essa premissa. Essa abordagem implica numa profunda mudança de uma mentalidade impulsionada pela escassez, sempre precisando de mais, então tem que crescer, para uma suficiência de redistribuição. Tipo assim, nós já temos o suficiente, como diz Calles, e uma redefinição da própria prosperidade, do que é ser próspero. Próspero não é só você ter as coisas. Não é só você ter viagem daqui para lá, você ter carro, iate, casa na praia, casa não sei aonde, né? Prosperidade pode ser bem-estar na vida, boas convivências, boas relações, tempo para viver, usufruir da vida, ter saúde mental, né? Então, incluir dimensões não materiais, ou seja, comunidade, trabalho significativo, saúde ecológica, saúde pessoal, boa convivência, boas comunidades, boa alimentação menos processada, menos industrializada. Proponente das obras, o Jason Hickel, que escreveu aqui um título bem grandinho, Less is More, ou seja, menos é mais, How the Growth, como o decrescimento pode salvar o mundo, e um breve guia para a desigualdade global e soluções para isso. E eu tentei traduzir aqui mais ou menos isso. Hickel, o antropólogo, ele é um antropólogo, que argumenta que a lógica totalitária do capitalismo, do crescimento interminável, é insustentável e que as economias, particularmente dos países ricos, poderiam ser significativamente reduzidas. Por exemplo, a economia dos Estados Unidos poderia ser 65% menor, sem perda de bem-estar, sem mal-estar, por meio de melhor, sem questão de saúde, etc., porque inclusive eles não têm, por meio de melhor distribuição de investimento em bens públicos. Ele propõe a teoria monetária moderna, que já é chamada de MMT, para facilitar essa transição, financiando serviços básicos universais de alta qualidade, desenvolvendo rapidamente infraestrutura de energia renovável, estabelecendo garantias de emprego público para trabalho socialmente útil e decomodificado, ou seja, não comodificado, né? E trabalho socialmente útil, ou seja, cuidar. Ele também destaca que o crescimento muitas vezes depende das pessoas insatisfeitas ou privadas, e que a abundância pública defende o imperativo do crescimento. O Giorgio Calles, que escreveu aqui um livro imenso também, The Case of the Growth, In Defense of the Growth, aqui no caso ele está falando dos casos de decrescimento, na defesa do decrescimento, limites, porque Malthus estava errado e porque o desenvolvimento pode não sair caro, coisas assim. Calles enfatiza que os limites ao crescimento são uma demanda social e não restrições externas. Os limites ao crescimento são uma demanda social.
não restrições externas, defendendo a discussão democrática sobre o que limitar coletivamente. Ele introduz o conceito de dépense, ou seja, gastar o excedente social em festividades coletivas, criação de sentido, em vez de revesti-los para mais crescimento. Ele também defende uma mudança da mentalidade da escassez sempre presente, como se nós estivéssemos sempre vivendo a escassez real, em que o que não é verdade, nós já temos o suficiente, ou seja, para uma estabilização dessa ideia. O Sergi Latouche, que é um economista e filósofo francês e protagonista na área desse decrescimento, ele vê o crescimento como uma palavra-chave, decrescimento como uma palavra-chave, ou seja, para provocar o pensamento sobre alternativas e liberar a todos da correção econômica que nos impede de propor projetos alternativos para a política pós-desenvolvimento. Ele critica essa tirania da economia do crescimento progressista e o conceito mágico do desenvolvimento. Latouche argumenta que o decrescimento deve ser aplicado tanto no norte quanto no sul, globais, permitindo que os países do sul escapem da dependência econômica e cultural e que redescubram suas identidades culturais, que no caso algumas são indígenas. Jim Jackson, que escreveu aqui vários livros aqui, Prosperidade junto com crescimento, Economia para um planeta finito, pós-crescimento, vida depois do capitalismo, etc. Jackson se concentra em redefinir a propriedade, aliás, a prosperidade, além das preocupações materiais, e construir uma economia de pós-crescimento, por meio de mudanças nas empresas, nos trabalhos, na forma de trabalho, no investimento e na oferta de moeda. Ele destaca o potencial de atividades com baixo consumo de material e ricas em emprego. Os cuidados, por exemplo, com projetos de energia comunitária, ou seja, pequenas produções de energia por sociedades, por comunidades menores. Isso existe, é possível isso. Mercados de agricultores locais, pequenas hortas urbanas e cooperativas de alimentos lentos, ou seja, aqueles que você não tem que fazer uma grande produção e que você tenha um consumo dependendo da época, né? Katie Hayworth, a economista, ela tem uma economia chamada Economia Donuts, 7 caminhos para viver, se pensar o século XXI. A economia do século XXI. A sua estrutura, que define o desenvolvimento dentro de testes ecológicos e fundações sociais, é um componente-chave para o pensamento pós-crescimento. Kohei Saito, que é um filósofo japonês que escreveu aqui o Karl Marx no Antropoceno, ele está falando o decrescimento manifesto, a ideia de comunismo decrescendo, crescendo lentamente, decrescendo lentamente, etc. Eu tenho que traduzir aqui, não quero traduzir não. Saito conecta o decrescimento do pensamento ao pensamento marxista, explorando a ideia de comunismo do decrescimento, ou seja, ele recria a teoria, né? Aqui eu trouxe a tradução dele aqui, Marx no Antropoceno, rumo à ideia do decrescimento comunista, desacelera o manifesto do decrescimento. É mais ou menos o que eu falei mesmo. O decréscimo não é apenas uma necessidade ambiental universal, é também uma questão de responsabilidade histórica e equidade global. Latouche afirma explicitamente que o decrescimento deve ser aplicado tanto ao sul quanto ao norte e que nada pode ser esperado para mudar no sul se o norte também não adotar uma forma de contração econômica convincente. O Hickel contextualiza isso ainda mais, traçando da desigualdade global até a opressão e a expropriação de países do norte sobre o sul global. Isso revela uma dimensão decolonial e orienta para a justiça, muitas vezes negligenciada, do decrescimento. Porque o decrescimento às vezes é feito em países que já estão pequenos, que têm economias reduzidas. A redução do consumo e da produção no norte subdesenvolvido é uma exigência para criar espaço ecológico e recursos para o sul global crescer um pouquinho e se estabilizar, para que ele alcance um bem-estar genuíno, livre do paradigma do tal desenvolvimento e crescimento imposto. Pós-extrativismo, decolonização e relações com recursos. O conceito de extrativismo, cunhado por ativistas acadêmicos latino-americanos, Eduardo Gudinas, biólogo uruguaio, escreveu originalmente a extração em larga escala e a alta intensidade de recursos naturais, principalmente para exportação de matérias-primas.
Esse modelo está profundamente enraizado nos efeitos combinados do colonialismo e do capitalismo. Isso vem de séculos e perpetua uma relação destrutiva e não recíproca entre sociedades humanas, mãe e terra. É visto como um intensificador da ruptura metabólica identificada por Marx ao perturbar os ciclos naturais e priorizar ganhos econômicos de curto prazo em detrimento da sustentabilidade ecológica de longo prazo. O conceito se expandiu para incluir o extrativismo científico, referindo-se à apropriação unilateral e à reformulação do conhecimento de comunidades marginalizadas, ou seja, você não permite que elas tenham o conhecimento sobre aquilo que elas produzem ou aquilo que elas têm. E muitas vezes essas comunidades trabalham para a ciência dos países centrais. O pós-extrativismo propõe uma visão transformadora que busca reestruturar as economias para longe da dependência de recursos, priorizando o equilíbrio ecológico e formas alternativas de desenvolvimento. Defende a suficiência em vez da maximização, a regeneralização em vez de esgotamento, a mordomia em vez de domínio e reciprocidade, em vez de extração unilateral. Essa visão inclui a descomodificação, ou seja, deixar de fazer da natureza commodity, economias baseadas nos comuns e modelos socioeconômicos alternativos para o cálculo do bem-estar e do florescimento humano. Proponentes dessas obras: Eduardo Gudinas, Alberto Acosta e mais aqui Rivera Kuzikanki, Tuhiwai Smith, Liane Betassom, essa aqui eu não sei, né? Liane Betazamozek, não sei se é Seik, parece que é americano, Simpson, Ramon Glosfugel. Muito bem, difícil aqui, né? Desculpa. Esse Gudinas é o criador do termo, né? Do decrescimento, figura-chave no pós-extrativismo, do termo pós-extrativismo. E seu trabalho fundamenta críticas a modelos extrativistas decorrentes da história colonial que já vem aí de séculos. Ele vê o bem viver, que é uma obra dele, como uma filosofia fundamental, enfatizando qualidade de vida além de bem-estar material, senso de comunidade, reconhecimento, valor intrínseco da natureza, transcendendo o dualismo sociedade versus natureza, como se a nossa sociedade não estivesse incursa na natureza. O Alberto Acosta, um economista equatoriano, ex-presidente da Assembleia Constituinte, proponente proeminente também do bem viver, Osumak Kausai, que parece que é a tradução, consagrado na Constituição do Equador. Ele argumenta que o bem viver é um processo de descolonização e despatriarcalização, exigindo uma profunda descolonização intelectual em níveis político, social, econômico e cultural, ou seja, retirar a ideia do mainstream, da hegemonia, como se nós fôssemos colonizados o tempo todo por esses países. Ele liga explicitamente o decrescimento do norte global ao pós-extrativismo do sul global. Que o norte global, ele coloca os países do sul global como países a serem de onde se vai se retirar riquezas, ou seja, extrativismo, vendendo-os como estrategicamente complementares. Bom, os outros exemplos, já falei, o pós-extrativismo é um projeto decolonial profundo que desafia a visão de mundo ocidental-cêntrica, antropocêntrica, capitalista e historicamente justificou a exploração tanto da natureza quanto do sul global. Sul global, assim, todos os países que foram colonizados. Ele busca ativamente recolocar as epistemologias, práticas e formas de relacionamento indígenas com a terra no centro, propondo uma mudança de relação dominante e exploradora para uma reciprocidade, mordomia e descomodificação da natureza. Muito bem. Economia do cuidado, valorização da reprodução social. Então, a economia do cuidado destaca o trabalho social, trabalho crucial, mas muitas vezes não remunerado ou mal remunerado, envolvido no cuidado infantil, cuidado de idosos e outros tipos de cuidado. Economistas feministas argumentam que o capitalismo contemporâneo subvaloriza e explora o trabalho do cuidado, que é desproporcionalmente realizado apenas por mulheres, muitas vezes principalmente,
e isso perpetua o capitalismo patriarcal e sua exploração daqueles que sustentam seu passado, presente e futuro. Essa exploração é uma necessidade estrutural para a economia capitalista global, porque a mulher trabalha mais que o homem, trabalha menos que o homem pelo fato de estar cuidando. Então eles querem diminuir o salário dela e esse trabalho do cuidado não é remunerado. E fica só ao cargo da mulher. Quando a mulher tem uma carreira e necessita de correr atrás, ela ganha menos, ela tem que correr atrás e ainda tem o cuidado para fazer. É uma coisa errada, né? Então, isso aí tem que ser valorizado. A Nancy Folbre, economista feminista estadunidense, de uma fundação chamada MacArthur Fellow, ela é professora lá. Sua pesquisa pioneira combina análise econômica com teoria feminista, focalizando na dinâmica de gênero e família. Ela detalha a penalidade do cuidado, ou seja, aqueles que são penalizados por estarem ali cuidando. E a penalidade da maternidade, o fato da mulher ser penalizada pelo fato dela ser mãe, onde os cuidadores ganham muito menos e enfrentam um maior risco econômico. A Folbre argumenta que o estado de bem-estar social, embora coordene compromissos intergeracionais, ele muitas vezes beneficia mais os idosos do que as mães, as crianças, e as políticas neoliberais exacerbam o estresse econômico em famílias pobres, baseando-se na premissa patriarcal de que a parentalidade não é meramente realmente trabalho, o que é inverídico. Ela também observa como as políticas de imigração permitem a carona, entre aspas, no trabalho de cuidar de mulheres imigrantes de baixa renda. Muito bem. Maria Rosa Dalla Costa, feminista, autonomista italiana, e Silvia Federici, feminista marxista, também italiana. Coautoras do The Power of Women and the Subversion of the Community. Eu não traduzi, não. Subversão, o poder das mulheres para subverter a comunidade. Elas lançaram o debate sobre o trabalho doméstico, redefinindo o trabalho doméstico como trabalho reprodutivo necessário para o aumento de funcionamento do capital, tornando invisíveis por sua remoção da relação salarial, ou seja, não se paga mulheres para cuidar como se aquilo fosse natural e não devesse nada a ela. E ela é que perde, e ela é que cuida. Seu trabalho enfatiza como a acumulação capitalista ainda extrai sua seiva vital para a valorização contínua do trabalho assalariado e não assalariado. Este último consistindo, em primeiro lugar, o não assalariado, do trabalho envolvido na reprodução da sociedade, reprodução social, a mulher, a mãe, né? Eles argumentam que a crise de reprodução social está no cerne do capitalismo neoliberal. Caliban and the Witch, de Federici, traça os fundamentos históricos da teoria da reprodução social, ligando a contenção brutal dos corpos das mulheres e a colonização da terra e a acumulação de riqueza. Quer dizer, conter o corpo da mulher era similar à colonização da terra e à acumulação da riqueza expropriada dessa terra, né? E, inclusive, comandando o corpo da mulher, dizendo quantos que ela pode ter, quantos que ela não pode ter. E quando ela faz a opção de não ter, nós temos um problema de reprodutividade da sociedade, com as taxas de fertilidade caindo, porque as mulheres também querem ter projeto de vida. Propostas para reconhecer e apoiar o cuidado como um fundamento social. A Nancy Folbre propõe redesenhar o estado de bem-estar social, desenvolver melhores ferramentas contábeis para benefícios sociais, reformar programas de bem-estar social divisivos como benefícios universais, por exemplo, renda básica garantida, abono familiar, deveria haver. Reformar a tributação, por exemplo, impostos sobre o carbono, riqueza financeira. Quando você tem lá, quando aqueles ricaços têm dividendo, por que eles não podem pagar imposto, né? Expandir licenças familiares e médicas remuneradas, aumentar o apoio financeiro para cuidadores, eu concordo com isso, melhorar empregos de cuidado de baixa renda e apoiar inovações institucionais como cooperativas. Ela conclui que reconhecer o cuidado como um direito humano básico é crucial, pois provisão expandida de cuidado é economicamente benéfica para a sociedade e é uma necessidade estrutural para a economia capitalista global e para a sustentabilidade social. Então tem que ser remunerado. É riqueza. Cuidar é riqueza. Ao colocar o cuidado em primeiro plano, esses pensadores revelam uma vulnerabilidade crítica, muitas vezes oculta,
dentro do sistema capitalista, um poderoso ponto de alavancagem para a transformação sistêmica da sociedade. A valorização do cuidado desafia fundamentalmente a lógica de maximização do lucro e da acumulação de capital que depende dessa exploração oculta, levando a propostas de benefícios universais e a descomodificação de serviços essenciais, redefinindo assim o valor social para além das transações de mercado. Outra coisa, o cuidar não apenas de pessoas, de filhos, de idosos, mas também de localidades. Cuidado com vegetações, com pequenas florestas, com matas, com árvores, com praças. Justiça ambiental e equidade nas transações ecológicas. A justiça ambiental, que nós vamos chamar de JA, liga diretamente à degradação ecológica, às desigualdades sociais e sistêmicas, particularmente racismo. O Robert Bullard, que nós já falamos sobre ele é pioneiro nos estudos sobre racismo ambiental e é um professor americano, tá? Ele trabalha em políticas sobre reparação, greenwashing, governança climática e outros temas. Ele afirma que a justiça ambiental abraça o princípio de que todas as comunidades têm direito à igualdade, igual proteção de direitos ambientais, energéticos, de saúde, de emprego, de educação, de moradia, de transportes civis e humanos. Ele enfatiza que o seu CEP, ainda é um poderoso preditor de saúde e de bem-estar. Se você nasce no Sul, maravilha. Se você nasce no Sul, maravilha não. Se você nasce no Norte, maravilha. Se você mora numa localidade muito boa, você tem saúde e bem-estar. Se você não mora, você tem prejuízos. E destaca que as mudanças climáticas sempre afetam proporcionalmente mais as pessoas em regiões mais degradadas. E é verdade, né? Então, ele é pioneiro nesses estudos. O que ele quis dizer aqui? Ele frequentemente é chamado de pai da justiça ambiental. Ele documentou como a poluição é segregada e como as comunidades de cor, ou de outras etnias suportam desproporcionalmente o fardo dos riscos ambientais. Riscos ambientais promovidos por outros que inclusive são ricos. Seu trabalho seminal Dumping and Dixie revelou que em Houston a vasta maioria dos locais de descartes e resíduos estava em bairros predominantemente negros, apesar de sua maior parcela populacional e que não consumiam e que não, portanto, não gerava aquele nível de descarte. Ele destaca como práticas como redlining racial e a localização de fábricas poluidoras perto de residências. Ele destaca que isso acontece. E a falta de espaços verdes que contribuem para as comunidades insalubres e insustentáveis. Quem que são os proponentes aí? O Robert Bullard, que fala de distribuição equitativa de instalações de descarte de resíduos e poluidoras entre comunidades e aumento significativo de espaços verdes para resfriar bairros. Destaca a importância de participação intergeracional na luta por justiça. A Laura Pulido, que é uma acadêmica crítica da justiça ambiental, que organiza e trabalha e observa sobre isso. Seu trabalho busca entender como o capitalismo, o racismo e o Estado moldam os ambientes de populações racial e economicamente diferenciadas. Ela liga casos espetaculares de falha regulatória, por exemplo, a crise de água em Flint, uma cidade, ao capital racial, argumentando que o capitalismo desvaloriza pessoas que são, entre aspas, excedentes, aquelas que não cabem no mercado para dar ganhos a outros, que são quase sempre pessoas de cor. A análise de Laura Pulido, implica que abordar o racismo ambiental exige legislação abrangente, faculdade pública gratuita, saúde universal, o que poderia ser usado como um meio para alcançar a igualdade econômica. Existem outros acadêmicos de justiça ambiental, a Devon Pena e Julie Sees, que parece que é uma japonesinha, e Kylie, eu não sei se é Kylie ou Kylie White. A Devon Pena é professora de Antropologia e Estudos Étnicos Americanos e Estudos Ambientais da Universidade de Washington. A Julie Sees é professora de Estudos Americanos da Universidade da Califórnia, em Davis. A Kylie Powers White é uma Kylie parece que é um homem, um filósofo indígena. Desculpa, eu esqueci. Ele é um filósofo indígena, estudioso da justiça ambiental, climática. Ele é um indígena,
americana, inclusive. A análise de pensadores da justiça ambiental demonstra que as questões ambientais nunca são socialmente neutras. Elas estão sempre profundamente interligadas com justiças históricas e contínuas, particularmente o capital racial. As soluções ecológicas genuínas não podem ser puramente tecnológicas ou economicamente impulsionadas. Elas têm de ser inerentemente sociais e políticas, abordando desequilíbrios de poder, exigindo a redistribuição radical tanto dos benefícios quanto dos ônus ambientais e garantindo que a transição para sistemas sustentáveis seja justa e equitativa. Isso posiciona a justiça ambiental como uma ponte crucial e uma força unificadora entre os movimentos ecológicos e as lutas mais amplas por justiça social. Muito bem. Bom, então nós terminamos aqui a primeira parte do nosso trabalho. Na segunda parte do nosso trabalho, nós vamos falar de tecnologias para economias regenerativas e projetando para a vida, quer dizer, satisfazendo as necessidades. Então nós vamos nesse segundo programa, nós vamos transcender um pouco o nosso tema e avançar um pouco mais. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado desse programa. A segunda parte vai vir amanhã com esse novo tema que eu coloquei aí, que é as tecnologias econômicas para uma economia regenerativa. As tecnologias e as economias regenerativas projetando a vida. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.